São 7 horas e mais 20 minutos. Aqui no Bom Dia eu recebo a delegada da Delegacia Especial de Proteção à Criança e à Adolescência, Ana Zélia Gomes, que vai nos fazer um balanço das denúncias, dos casos que chegaram até a delegacia do ano passado e dos inquéritos, inclusive, que foram instaurados. Delegado, nós estamos nesse momento, além da TV Difusora, também em cadeia com a Rádio Difusora FM. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Adalberto, bom dia ao pessoal do rádio. Bom, nós vamos começar mostrando, inclusive, esses números. Vamos ver os números relacionados ao ano passado, 2017. Vamos ver na tela os números relacionados à violência contra crianças e adolescentes. Foram instaurados 424 inquéritos. 1.882 boletins foram registrados. 65% dos casos, lesões corporais, ameaças, maus tratos e injúria e difamação. Nós temos outros números ainda relacionados a esses atendimentos. 25% crimes sexuais, 10% outros. 140 termos circunstanciados de ocorrência foram registrados. São procedimentos policiais referentes aos crimes de menor potencial ofensivo. Delegada, ali a gente vê em 25% dos crimes sexuais. Isso acontece por quê? Porque geralmente esse tipo de crime não é denunciado com tanta frequência, é por isso? Sim, porque são crimes onde o envolvimento da família é grande. Geralmente esses agressores, de 85% a 90% desses agressores fazem parte do seio familiar dessa criança e desse adolescente. Então são situações bastante fragilizadas e que interferem na convivência familiar. Hoje nós temos 25% de casos registrados, o que houve um aumento. A média nacional gira em torno de 17% e 20%. E a gente atribui esse aumento à credibilidade que a DPCA vem construindo e vem se fortalecendo na sociedade. E também o fato da população hoje denunciar mais. As pessoas estão perdendo o medo de denunciar. Isso é um ponto importante também, né? Sim, é um tabu que é quebrado. Inclusive, a denúncia com relação a crianças e adolescentes do sexo masculino. O que se observava antes era um registro apenas, ou em sua grande maioria, do sexo feminino. E hoje esses registros de ocorrência de crimes cometidos contra crianças e adolescentes do sexo masculino têm aumentado. A gente viu um número também significativo ali em relação à injúria e difamação. Isso também se dá a partir de crimes cometidos, por exemplo, a planilha anterior, é a cartela anterior que aparece esse número relacionado a injúria e difamação. Isso se dá também porque nas redes sociais esse tipo de crime vem acontecendo, delegado? Sim, mais do que nas redes sociais, nos aplicativos de conversa, intrigas entre vizinhos e como consequência de crimes cometidos provenientes de violência doméstica, onde a criança e o adolescente presenciam e também são vítimas dessas agressões. Qual é a estrutura que existe hoje na delegacia para atender essas pessoas? Olha, hoje nós temos a delegacia, onde a gente funciona em um complexo. A gente tem um centro de perícia, onde são atendidos exclusivamente essas crianças e esses adolescentes. São feitos os exames físicos e os acompanhamentos psicossociais. Os inquéritos instaurados esse ano em relação ao ano passado 476, salvo engano, ficou na média, quer dizer, em relação ao número de inquéritos instaurados, a média é essa mesmo? Sim, o que aconteceu nesse ano de 2017? Nós fortalecemos o nosso sistema de prevenção do crime. Então, tivemos em escolas, em associações de bairro, a comunicação e a integração com os conselhos tutelares foram maiores e é o que a gente pretende estender para 2018. E se houver interesse de escolas ou associações, estamos disponíveis para palestras, conscientizações e o nosso contato é pelo telefone 99105-3710. O número de denúncias que chegam, 1.800, menos de 1.900, mas próximo disso, no ano passado ali por volta de 2.000 denúncias também, quer dizer, essa média em relação às denúncias nos últimos anos, esse comparativo, também apresenta uma estabilidade, digamos assim? Sim. Tivemos também muitos registros de ocorrência do interior do estado, para onde nós damos o suporte com esse centro de perícia, já que no interior do estado a gente não tem esses centros, então boa parte das ocorrências e esses atendimentos são feitos aqui em São Luís. Fora isso, existem os atendimentos no Disque 100 também, não é? Esse número, ou é interligado com a DPCA também? Não, o Disque 100 a gente tem um grande problema, que é o quê? As denúncias feitas pelos Disque 100 são extremamente vagas.
A gente sabe que a pessoa gostaria de se resguardar, mas a gente solicita que sejam fornecidos outros dados mais concretos, local aproximado de onde esse crime está ocorrendo, de repente o nome da vítima, o nome do agressor, enfim, os dados mais completos possíveis para que a gente possa atuar. Muitas vezes, delegada, esse atendimento da criança, do adolescente ou de um familiar, enfim, de um professor, a escola é extremamente importante para isso também, profissionais de saúde, ele se dá às vezes nos conselhos, né, nos conselhos tutelares, por exemplo. Há esse diálogo dos conselhos com a própria delegacia, enfim, existe esse contato também com os conselhos, que geralmente são a porta de entrada, digamos assim, de algumas denúncias? Sim, infelizmente ainda há alguma resistência, mas nós fazemos questão de sempre que a gente tem alguma denúncia de criança ou adolescente vítima de algum crime sexual ou de outra natureza e que eventualmente esteja desacompanhado do responsável ou o responsável seja esse agressor, nós fazemos questão de contactar com o Conselho Tutelar para que compareça e exerça o seu papel de acompanhar essa criança e esse adolescente. Aquele número que nós mostramos ainda há pouco, de mais de 60% de alguns casos específicos, e a gente falava sobre injúria e difamação, só falou sobre o uso de aplicativos, não é? Existem já denúncias específicas relacionadas a esses crimes cometidos na internet, ou seja, as pessoas quando denunciam, já denunciam e dando inclusive a informação de que esse fato tem ocorrido nas redes sociais, enfim, nos meios eletrônicos? Sim, pelos aplicativos de conversa e em algumas redes sociais. Que cuidados os pais devem ter para trabalhar com a prevenção em relação a esse tipo de crime? Olha, especificamente com relação aos aplicativos e às redes sociais, hoje é muito comum que uma criança a partir dos 10 anos já se interesse por um celular, por um computador. Então é importante que os pais monitorem esses contatos, esse aparelho semanalmente, para que percebam o que seu filho anda fazendo, com quem mantém conversa, que tipo de conteúdo é trocado. Queria que a senhora deixasse o telefone mais uma vez aqui para nós da DPCA, para as pessoas interessadas, inclusive em palestras. Como o nosso foi contato aqui. Da DPCA é 99105-3710. Obrigado pela entrevista. Nada.